Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. São 10 perguntas. Você pode gravar essas perguntas do jeito que você quiser, lendo. Não é uma performance. Em relação ao vídeo que eu te peço da escuta, você, por exemplo, enquanto você está fazendo o que você está fazendo, você está escrevendo, né? Você está fazendo aí isso que você está elaborando aí, por exemplo, você pode gravar isso, botar uma música, e, e isso pode funcionar bastante, até mais. E em relação à conversa, ela não precisa acontecer hoje nem amanhã, quarta, assim, ainda dá. Se der, deu. Se não der a conversa, não deu. Se não der as perguntas, não deu. Se não der o vídeo, não deu, entendeu? Ninguém vai morrer nem perder perna por causa de nada. Então, eu acho que são coisas bem simples e não são vários vídeos e esses vídeos não precisam ter uma duração enorme. Minha cabeça é muito louco, cara. Não sei se você pode usar pode usar os áudios, eu confio em você, sabe disso. Eu fico até tentando disfarçar um pouco a loucura, porque não quero te assustar. Não, eu tenho que disfarçar a loucura, cara, porque assim, eu não tenho. Às vezes eu fico sem freio, eu fico falando assim, fluxo livre, igual o inconsciente. O inconsciente é fluxo livre, né? O inconsciente ele vai por livre associação, ele vai. Uma imagem abre na outra, que desemboca na outra, e eu vou. E às vezes eu falo, eu reproduzo isso com a fala. E era muito louco, tipo, cara, essa menina, ela não é possível que ela escreva. Só que eu escrevendo, eu organizo, é engraçado, né? Eu falando, eu falo mal, porque eu falo muito uma coisa atravessada pela outra. Quando eu vou escrever, eu acho que eu ganho um pouco de domínio sobre o pensamento, né? Tanto é que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. A conversa entre 20 minutos e 60 minutos. As perguntas depende um pouco de você, mas acho que em meia hora você faz. E a outra meia hora seria isso, você aproveitar o que você mesma já está fazendo e produzir imagens suas em silêncio, assim, sem expressão, ou seja, sabe, sem querer contar nada, sem querer perguntar nada, sem querer dizer nada, assim. Mas eu vou pensar alguma coisa nesse sentido, sim, de fazer imagem. Eu acho que ficou pouca imagem, acho que ficou muito pouca imagem. Fiz corrido, acho que eu não gosto. Eu gosto de fazer as coisas com um pouco mais de tempo. Como eu tenho até sexta-feira, eu posso ir todo dia pensando alguma coisa, entendeu? Não é por acaso e é por acaso, né? É e não é. Ou seja, assim, eu tenho intenções, tenho objetivos, eu sei onde eu quero chegar. E o que você fez produziu muita coisa que atende. Essa questão que você fala do texto tá dando conta, do texto estar bem arredondado, né, para fala, foi um pouco de propósito, porque assim, você é narradora, você conta história super bem, né, assim, é o que você faz toda semana. Então eu quis criar um texto assim mais, como é que eu vou falar, que te interrompesse, sabe? Que criasse dificuldade, que criasse tropeço, como você, em algumas palavras, né? Você tropeçou e tal, e porque isso me interessava, porque o tropeço é o acaso, faz parte do acaso, assim como um vaso que cai, ou você encontrar com uma pessoa que aparentemente você achou que não ia encontrar na encruzilhada.
Então, em relação ao modo que a gente está trabalhando, é um pouco isso, assim, a gente cria uma estrutura para produzir acasos e aproveitar o que foi interessante, né? Esses últimos vídeos que você fez, mais silenciosos, assim, foram super interessantes também. É, enfim, é, se a gente controla tudo, se a gente tem o domínio de tudo, né, sobra pouco espaço para o inesperado, né, para o acaso, né. É uma frase que eu encontrei há pouco tempo, não lembro agora de quem, é que se você não espera o inesperado, você não vai reconhecer quando ele acontecer, né. Se você não espera o acaso, você não vai reconhecer quando ele acontecer. E quando você opera em fluxo livre, você está no modo fluxo livre, as imagens vão se abrindo, e uma imagem vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai se conversando com outra. Aí nisso você está andando pela casa e você começa a ver coisas, e aquilo já te remete a uma lembrança de infância, que não são as Madelaides do Proust, mas é tipo isso, você lembra do negócio e vira um carnaval de imagens desfilando aleatoriamente. Eu penso em arte o dia inteiro. Eu não sei, eu imagino que você seja assim também, né? Eu não consigo pensar em outra coisa. E isso acaba me levando a pensar cada vez mais imagens. Essas imagens pensam imagens, que pensam imagens por si próprias. Vira assim, gente. É igual aquela sopa orgânica do início do universo, que vão brotando as coisas naturalmente. É tipo isso. As imagens, elas começam a brotar e multiplicar entre si, vira aquela orgia das imagens que vão tendo filhotes, e os filhotes, e eu perdi o controle. Don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? You just bear this in mind. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face? Coragem. Põe aí pra ver. Don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? You just bear this in mind. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face? Lábdaco. Não sei falar isso. Lábdaco. Não sei falar isso. Lábdaco. Semele com Zeus teve Dionísio, patrono de Tebas e do teatro. A esfinge, cruel cantora, estava devorando os tebanos, incapazes de decifrar os enigmas propostos pela musicista, que colocava em perigo a cidade toda. Tebas continuava amaldiçoada com a doença, a peste, enquanto o assassino do rei, Laio, não fosse punido. A esfinge, com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de falcão, lança o enigma. O que ao mesmo tempo caminha pela manhã com 4 pés, pela tarde com 2 e à noite com 3. Com 3, Édipo decifra o enigma da calamitosa esfinge silenciosamente, apontando para si. A esfinge desaparece de Tebas. A cidade salta da
se faz de Édipo seu rei soberano da cidade. Creonte lhe oferece em casamento Jocasta, viúvo de Laio. Por muitos anos, Édipo governou Tebas como um grande rei. De seu casamento com Jocasta nasceram 2 filhas, Antígona e Ismene, e 2 filhos, Polinices e Etéocles. Mas os deuses estavam atentos aos fatos nefandos resultantes da desobediência aos seus oráculos e fizeram tombar sobre Tebas uma nova peste que lhe dizimava os habitantes. Compelido pela calamidade, Édipo enviou seu cunhado Creonte a Delfos, a fim de consultar o oráculo para saber as causas da peste e os meios de contê-la. Nesse ponto, começa o Édipo Rei de Sófocles. A esfinge. É uma confusão, são muitos nomes. Lábdaco reprimiu também o culto das bacantes. Vem de longe. O que provocou a fúria das bacantes? A fúria das bacantes. Esquartejado. Laio, o pai. Laio, o pai. Quando Laio ainda era jovem, estupro. O rei de Tebas tornou-se pai de um menino. Depois de perambular pela Grécia como mendigo, o velho e cego Édipo é guiado por sua filha Antígona até chegar num bosque em Colono. O lugar é consagrado às Eumênides, forças primitivas da natureza, eram justiceiras dos crimes cometidos, reclamando sangue parental derramado, só se satisfazendo com a morte violenta do homicida. A ação da peça inicia-se nesse momento. Édipo pressente que ali, nesse lugar, anunciado pelo oráculo, as suas provações vão acabar. Édipo desaparece sem ser visto. Édipo permanece como enigma. Sabe? Você sabe? Você sabe? 7 contra Tebas. Após a luta sangrenta, Etéocles e Polinices tombam mortos, um pela mão do outro. Creonte, irmão de Jocasta e tio de Antígona, assume o poder novamente. Seu primeiro ato é proibir o sepultamento de Polinices sob a pena de morte para quem não o obedecesse. Enquanto isso, Creonte ordena funerais de herói para Etéocles, morto em defesa da cidade pelo irmão, que o atacava nas 7 portas de Tebas. Antígona de Sófocles inicia ao amanhecer do dia seguinte a noite em que os invasores argivos haviam sido finalmente derrotados pelos tebanos. O tema principal de Antígona é um choque entre o direito familiar, defendido pela heroína, contra o direito jurídico, representado pelo rei Creonte. As leis escritas contra as leis não escritas. O verbal contra o não verbal. Ao longo da peça surgem ainda os temas do amor, que leva Aemon, filho de Creonte, ao suicídio, do orgulho, que leva Creonte ao desespero, do protesto dos jovens contra a prepotência dos pais. A Antígona de Sófocles é o primeiro grito de protesto contra a onipotência dos homens, pais e governantes, uma crítica à prepotência dos adultos autoritários e suas tiranias. Antígona.
esse argumento de que há algo biológico no corpo do homem que justificaria, né, uma estrutura, uma hierarquia baseada na força física, é o mesmo princípio, o mesmo entendimento que está destruindo o planeta, que está colocando o planeta agora em guerra, né? É o mesmo tipo de mentalidade arcaica, tribal, baseada no líder homem, né? Ou no líder forte, né? Dando a entender que força é sinônimo de força física, quando não é, né? Força são muitas, né? São muitas forças, né? Muitos tipos de forças. E a força do feminino, a força da delicadeza, a força da poesia, a força da escuta, a força da calma, do silêncio, sabe? A hora é essa. Quando a gente fala em era de aquário e matriarcado e tal, eu acho que a gente devia sempre pensar nesse tipo de força, nas forças femininas, como forças que deveriam nortear a vida, e não essas forças masculinas que são brutais, que são egóicas, que são narcísicas e que ao mesmo tempo querem destruir, né? Querem aniquilar, querem se impor na força física ou na força do verbo, da violência, né? Na força da violência, né? E eu acredito mais na força da delicadeza. Fábio, bom dia, nem dei bom dia, já tô falando. Falta de educação. Tô fazendo faxina em casa pensando em Édipo, que eu acho Édipo fabuloso, né? Conceito de Édipo, o que é Édipo. E eu tô falando várias coisas comigo mesmo em voz alta sobre Édipo, né? E eu tô ligando o Édipo à psicanálise. Talvez, se a nossa conversa ela tá sendo difícil, acho que eu vou gravar uns áudios, eu vou te mandar, não sei se isso vai ser interessante, acho que seria legal a imagem. Eu posso me gravar falando também. Mas eu vou gravar, para ter algum pensamento, alguma teorização minha aqui sobre Édipo, acho que eu vou gravar áudio, tá bom? Ô, Fábio, eu gravei um áudio de 18 minutos falando sobre as minhas considerações sobre Édipo, psicanálise, fascismo. Eu fui falando assim, fluxo livre. Você avalia, vê se alguma coisa te interessa, tá bom? Realmente é o meu entendimento. Assim, Fábio, eu só gravei o áudio, eu falando, constatações assim que eu fui tendo agora enquanto varria a casa, limpava a casa. É muito bom. Não é à toa, né, que os orientais eles honram muito esse trabalho manual, né, esses trabalhos assim cotidianos, né, essas tarefas domésticas, né, porque realmente abre abre a nossa percepção para outras coisas, né. E assim, Fábio, é um tema que me instiga tanto que eu queria. Na verdade, eu já estava, antes mesmo de falar com você, eu já estava pesquisando Édipo, porque essa relação, que é um tabu de se falar, com essa figura da mãe. Aí depois eu vejo isso, eu vou ter análise. Assim, para você eu posso falar sem parecer doida, né? A gente é meio doido, né? Se a gente não fosse doido, a gente não tava no teatro, né? Se a gente fosse pessoa normal, muito burocrática, a gente não tava aqui, né? Também tem isso, né? Tem que aceitar isso também, né? E, em geral, as pessoas falam muito do teatro pelo lado dionisíaco e tem o lado apolíneo do teatro, né? Que tem a ver com Tiresias, né? De ser sensitivo, né? De ter uma conexão com o sobrenatural, o metafísico. E o Apolíneo, assim, é o Nietzsche que fala isso, né? A tragédia, ela é
Assim, Apolo é a máscara de Dionísio, um é uma parte do outro, assim, né? Essa combinação entre a lucidez, né? A luz e as sombras, né? Então, assim, em relação a isso que você falou, das suas inconstâncias, assim, eu também não sei se eu sou tão constante assim, né? Não sei se eu estou, o que eu quis dizer, eu não sei se eu sou tão diferente assim de você em relação à inconstância. Pode me atacar, Édipo. Eu sou imune aos teus ataques, sabe por quê? Porque em mim vive a força da verdade. Aquilo que você não conhece e que você teme. Quem é e não é? Ao mesmo tempo, pai, irmão, filho e marido. É tudo por acaso? Ou nada é por acaso? Édipo com ou sem complexo? O complexo é de Édipo ou de Freud? Como superar Édipo? Como superar o modo edipiano de viver? Como fazer para não se tornar um fascista, mesmo quando, e sobretudo quando, se acredita ser um militante revolucionário? Como liberar o nosso discurso e os nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como expulsar o fascismo que está incrustado em nosso comportamento? Quando ocorre o parto e essa criança ela sai desse universo do prazer irrestrito, do preenchimento irrestrito do prazer, ocorre o vazio, né? O vazio se estabelece, a falta, na verdade, se estabelece quando ocorre o parto. Por isso que o parto é muito doloroso, o parto é muito difícil. Então, nós seres humanos, nas nossas relações humanas, né, a gente tenta encontrar no outro, né, tal como lá quando a gente estava na barriga da nossa mãe, tenta encontrar no outro o suprimento de todas as nossas necessidades, que a gente vai ter necessidade, né? Ora a gente está com fome, ora a gente precisa de carinho, ora a gente precisa de atenção, ora a gente precisa de validação e etc. Então, sempre o relacionamento é uma busca de satisfação, de retorno ao útero dessa mãe, né? Então, por si só, isso já é difícil lidar, né? Que a gente não tem como voltar ao paraíso da plena satisfação das nossas necessidades, porque a gente já nasceu, né? Nós nascemos. Para
Para piorar a situação, existe a figura do pai. Quando eu falo a figura do pai, é porque imagina muito uma relação hétero nesse contexto, mas não, podem ser 2 pais ou 2 mães, um que se encarregue mais dessa função ligada ao acolhimento, à gestação, ao cuidado, e o outro que acaba assumindo essa posição de mais do real, na verdade, né? É o real. O real que diz, agora você não pode, agora é hora de você dormir, agora é hora de você não pode brincar agora, que na verdade é a lei. O real está ligado à lei. O que é a lei? São as regras. Você não vai poder ter o seu desejo satisfeito na hora que você quiser, no momento que você quiser. E não tem desejos que você não vai conseguir satisfazer. E isso está ligado à figura do pai. O pai faz isso. A figura do pai dentro desse... por favor, né? Assim, não figura de um homem, mas uma figura do pai. Quem pega o pai. Aí, o que tem a ver Édipo com relação a isso? Édipo, ele de forma inconsciente... Édipo é um arquétipo, né? Ser humano, né? Pode ser qualquer ser humano. De forma inconsciente, ele quer voltar para essa fruição com R, fruição total e restrita do prazer, né? De todos os seus desejos, a hora que ele quiser, sendo satisfeitos. Então ele precisa matar esse pai. É a questão do inconsciente, dele fazer isso de forma inconsciente. Porque eu acho interessante que a gente fala o seguinte, eu tenho plena noção dos meus atos, eu faço as minhas escolhas. Eu tenho vontade de rir quando uma pessoa fala isso. Sabe por que eu tenho vontade de rir? Porque quem escolhe é o nosso inconsciente. E se por acaso, em sonho, você estivesse no inconsciente de Édipo? São 5 horas da manhã, dia 27 de março de 2022. Eu tenho uma profunda identificação com você, Mariana, com a Bianca e com a Daniela. Esse trabalho está sendo muito importante para mim e diria que assim é um divisor de águas, é um novo momento da minha vida pessoal e profissional. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores, sem pausa, como pássaros velozes, mais rápidas que o fogo impetuoso. As vítimas se precipitam céleres. Filha do velho cego, a que lugar chegamos, Antígona? A que cidade? De que povo é esta terra? Quem irá oferecer a Édipo sem rumo uma mísera esmola? Peço tão pouco e me dão menos que esse pouco, e isso basta-me. De fato, os sofrimentos, a longa convivência e meu altivo espírito me ensinam a ser paciente. Mas se vês um chão onde eu possa deter-me e repousar, seja em solo profano, seja em algum bosque dos deuses, para e deixa-me sentar, pois quero perguntar o nome desta terra. Devemos, como forasteiros, consultar os cidadãos daqui e ouvir-lhes os conselhos. Meu pai, desventurado Édipo, já vejo as torres protetoras da cidade ao longe.
Este lugar é certamente consagrado. Há por aqui muitos loureiros, oliveiras e também parreiras, e sob essa folhagem, os rouxinóis de um coro alado estão cantando harmoniosamente. Senta logo aqui, repousa nesta pedra gasta. Teu caminho foi muito longo para o ancião que és. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Seguia despreocupado a minha rota quando me aproximei da encruzilhada tríplice. Vi um arauto à frente de um vistoso carro, correndo em minha direção. Em rumo inverso, no carro viajava um homem já maduro, com a compleição do que me descreveste agora. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu, encolerizado, devolvi o golpe. O passageiro, ao ver-me reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um golpe. De cima para baixo, em cheio na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro o feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão, feri-o gravemente. Pendendo para o outro lado, ele caiu. E creio que também matei seus guardas todos. Se o viajante morto era de fato Laio, quem é mais infeliz que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, concidadão algum, teria o direito de receber-me em sua casa, de falar-me. Todos deveriam repelir-me. E o que é pior, fui eu, não foi outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Em seguida, Édipo chega a Tebas. A esfinge, com a cabeça de mulher, corpo de leão e asas de falcão, lança o enigma. Por que pela manhã se arrasta com 4 pés, pela tarde caminha com 2 e à noite com 3?
o café quando se levantar. Tua comida na boca mata tua sede.